Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática aqui para o concurso da Polícia Militar de São Paulo, concurso 2018, fazendo uma revisão do conteúdo de acordo com o edital. Então percebe, na aula anterior nós revisamos aqui dentro do Excel 2010, no que o edital pediu, classificação de dados. Mas ainda pegando o edital, percebe que num dado momento eles falam sobre macros. Então nós vamos revisar agora, dentro dos tópicos do edital para o Excel 2010, nós vamos estudar o que significam as macros dentro do Excel. Acompanha comigo passo a passo. Primeiro, uma parte teórica. Quando abrimos o Excel, nós vamos encontrar aqui na guia Exibição esse recurso chamado macros. E aí, o próprio Excel diz o seguinte, clique aqui para gravar uma macro ou para acessar outras opções de macro. E ali ele dá como tecla de atalho para exibir macros, Alt mais F8. Perfeito, a gente já sabe que é a guia Exibição, que nós encontramos as macros. Já sabemos a tecla de atalho para exibir as macros, que é Alt F8. E agora nós precisamos entender o que é uma macro. Macros são funções automatizadas, que tem aqui no Excel, tem no Word, tem no PowerPoint também, são funções automatizadas que gravam sequências de comandos. Depois que o usuário gravou uma macro com uma sequência de comandos, o usuário pode, então, executar aquela macro e o Excel vai executar aquela mesma sequência de comandos. Claro que eu vou dar um exemplo prático disso. Olha só, passo a passo aqui. Imagina que na célula B2, eu resolvo aqui colocar o valor 34, na célula A1, A3, vamos botar 12, na célula D2, 56 e na célula C4 aqui, 78. Bem aleatórios os valores, certo? Eu vou pegar aqui, uma dessas células, em vez de só mudar a formatação delas, eu vou mudar a formatação dessa célula B2, mas eu vou mudar gravando uma macro. Como é que eu faço isso? Olha só a prática. Primeiro eu clico aqui na guia Exibição do Excel 2010, clicamos no botão Macros, e aqui tem uma opção chamada Exibir Macros, que não é o que eu quero ainda, mas tem uma outra opção chamada Gravar Macro, que é a opção que eu quero. Então eu vou clicar aqui em Gravar Macro. Assim que eu clico em Gravar Macro, ele pede para dar um nome para essa macro. Bem, então eu vou dar um nome Curso Hoje. Curso Hoje é o nome da macro que eu acabei de criar. Ele também pede se eu quero atribuir uma tecla de atalho para essa macro que eu vou criar, porque depois, para executar a macro, eu posso usar essa tecla de atalho. Eu vou definir como tecla de atalho aqui, eu que escolho, eu vou definir Ctrl Shift mais M. Isso quer dizer que quando eu pressionar Ctrl Shift mais M, ele vai executar essa macro que eu vou gravar agora. Aqui eu posso dar uma descrição para a macro também, mas não é obrigatório. Então eu vou confirmar, mas lembrando, o nome da macro é Curso Hoje e a tecla de atalho Ctrl Shift mais M. E vou confirmar. Agora, nesse momento, eu já estou gravando a macro. Isso quer dizer que agora todos os botões que eu clicar vão ficar gravados automaticamente naquela macro até eu parar a gravação. Então vamos usar aqui negrito para essa macro, depois itálico, depois sublinhado, depois vou mudar a cor de fundo, que é a cor de preenchimento da célula, e vamos colocar também centralizado. Percebe que eu fiz várias operações, negrito, itálico, sublinhado, alterei a cor de preenchimento da célula, que é a cor de fundo dela, coloquei centralizado, e agora depois de ter feito tudo isso, eu vou novamente clicar na guia Exibição, Macros, e agora lá onde estava escrito Gravar Macro, agora está escrito Parar Gravação. Então eu vou parar a gravação da minha macro. Cliquei, pronto. Agora eu encerrei. Quer dizer que aquela macro que eu acabei de criar, ela tem as seguintes operações: negrito, itálico, sublinhado, fundo amarelo e centralizado. Vamos ver se isso dá certo? Eu vou selecionar aqui uma célula qualquer, vou clicar agora na guia Exibição, no botão Macros, e vou pedir para exibir as macros. Vamos fazer isso. Pedir para exibir macro, aqui apareceu as macros que eu já gravei, no caso Cursos Hoje, e aí eu peço para executar. Quando eu peço para executar, olha o que acontece. Aquela célula ficou em negrito, itálico, sublinhado, com o fundo amarelo e também centralizado. Aí alguém me diria o seguinte: não, professor, mas daí é muito trabalho, tem que clicar na guia Exibição, tem que clicar em Macros, exibir macros, aí aparecem as macros, eu escolho e clico em executar. Sim, mas lembra que nós criamos aqui
algo bem interessante. Nós criamos aqui uma tecla de atalho para essa macro, que era o Ctrl Shift M. Então quer dizer, se eu selecionar essa célula D2 agora e pressionar aqui no meu teclado Ctrl Shift M, percebe que automaticamente ele deixou negrito, itálico, sublinhado, fundo amarelo e centralizado. Isso porque eu defini uma tecla de atalho, Ctrl Shift M, para executar aquela macro. Isso é muito legal, porque a gente pode gravar uma macro com qualquer sequência de comandos desejados. Eu gravo uma macro e enquanto eu estou gravando eu vou clicando nos comandos. E aí ele grava toda aquela sequência de comandos para aquela macro. Depois eu posso atribuir uma tecla de atalho para essa macro e então basta usar essa tecla de atalho e ele faz toda aquela sequência de comandos automaticamente. Isso automatiza muitos recursos dentro do Excel. E uma outra dica importante, aqui no Excel 2010, ainda relacionado a macros, se o usuário clicar aqui em cima no que nós chamamos barra de ferramentas de acesso rápido, tem um botãozinho, que é uma setinha apontando para baixo, chamado personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. Se eu clicar aqui, eu posso pedir para mostrar mais comandos. Observa aqui, ó, mais comandos. Vou clicar e aí aparecem vários comandos que eu posso escolher. Vários, aqui vocês vão ver, eu vou baixar um pouquinho a imagem para que vocês possam observar. Bem, entre esses comandos eu posso escolher macros. E aí aparece a macro curso hoje que eu criei. E eu posso então pedir para adicionar essa macro como um botão da barra de ferramentas de acesso rápido, aquela barra de ferramentas lá em cima. Então eu vou selecionar a macro que eu criei curso hoje, vou pedir para adicionar e agora vamos só confirmar aqui, dando o OK. Beleza. Agora o que acontece? Percebe que aqui em cima na barra de ferramentas de acesso rápido agora tem um botão chamado curso hoje, que é justamente aquela macro que eu criei. Então, se eu quiser aplicar o negrito, itálico, sublinhado, fundo amarelo e centralizado, basta agora clicar nesse botão que automaticamente, percebe, ele fez o negrito, itálico, sublinhado, fundo amarelo, centralizado. Além de criar uma tecla de atalho para macro, eu ainda posso criar botões, colocar na barra de ferramentas e basta clicar naquele botão que ele faz toda aquela sequência de comandos. Bem, pessoal, isso é o que significam as macros. Percebe que justamente aqui no edital de vocês eles colocaram Excel 2010 e num dado momento usaram o termo macros, que é o segundo tópico que a gente acabou revisando aqui do Excel. Certo? Era isso então? Aguardo vocês na próxima aula, é claro. E se gostou do vídeo, pessoal, não esquece de deixar um gostei ali. Também deixa comentários dizendo o que achou do vídeo, com sugestões, dúvidas, nessa nossa revisão para o concurso da Polícia Militar de São Paulo 2018. Aguardo vocês na próxima aula, então. Grande abraço e bons estudos!